Você já percebeu como a vida escapa em silêncio? Não há som quando o tempo vai embora. Não há aviso, não há contagem regressiva. Um dia você acorda e percebe que os anos passaram, que os planos ficaram no papel e que a pressa de ontem não te levou a lugar nenhum. Enquanto você se preocupava com o que os outros pensavam, o relógio continuava girando. Enquanto esperava o momento perfeito, a vida simplesmente seguia em frente. E o mais cruel é que o tempo não tem remorso. Ele não volta para perguntar se você está pronto. Ele apenas vai e te leva junto. A verdade é dura. Você não controla o tempo, mas controla como o usa. E essa é a diferença entre quem constrói uma vida que faz sentido e quem apenas existe, esperando algo mudar sozinho. O estoicismo ensina: a vida não é curta. Nós é que a desperdiçamos. E talvez esse seja o maior erro da maioria. Não é a falta de tempo, é o desperdício. Desperdício com distrações, com vícios, com pequenas preocupações que drenam energia e propósito. Você já reparou como a rotina se transforma em anestesia? As mesmas pessoas, as mesmas conversas, as mesmas desculpas, as mesmas repetições. E enquanto isso, os dias somem, um após o outro, como grãos de areia escorrendo entre os dedos. Mas existe uma pergunta que desperta os que ainda estão vivos por dentro. O que estou fazendo agora é essencial. Essa é a pergunta que separa o desperto do adormecido, o homem estoico do homem comum, a águia das galinhas. Sim, a maioria vive como galinha, ciscando o chão, distraída, reagindo ao barulho, correndo atrás de pequenas migalhas, enquanto a águia, lá do alto, observa em silêncio, enxerga longe, age com precisão. Ter a mentalidade de águia não é sobre arrogância, é sobre lucidez, é sobre parar de viver no modo automático e começar a viver no modo consciente. A águia não desperdiça movimentos, ela voa quando é necessário, descansa quando é sábio e ataca quando é o momento certo. E é isso que o estoicismo nos ensina: viver com direção, não com pressa. Agir com propósito, não com ansiedade. Você quer mudar a sua vida? Então comece por aqui. Viva como se o relógio estivesse zerando. A maioria vive como se tivesse tempo de sobra, mas o tempo não é uma poupança, é um crédito diário que expira à meia-noite. O que você não usa com sabedoria, morre com o dia. Marco Aurélio dizia: viva cada dia como se fosse o último. Não como uma frase bonita de Instagram, mas como um lembrete brutal da realidade. Porque o amanhã é uma hipótese, não uma garantia. E mesmo que ele venha, talvez você não tenha a mesma força, a mesma saúde ou a mesma chance que tem agora. Pense, se te restassem apenas 24 horas de vida, o que você faria? Certamente não perderia tempo em discussões inúteis, nem alimentando arrependimentos, nem desperdiçando energia com gente que não te acrescenta nada. Você focaria no essencial, eliminaria o ruído, agiria com presença. Então, por que não viver assim, todos os dias? Viver como se o relógio estivesse zerando é mais do que um estilo de vida. É uma forma de respeito, respeito à própria existência, respeito ao privilégio de estar vivo hoje. Porque cada minuto mal utilizado é um pedaço da sua vida que você nunca mais verá. O estoicismo não quer que você viva correndo, quer que viva desperto. Quer que perceba que o tempo é um campo de batalha e cada distração é um inimigo silencioso. Você não precisa ser produtivo o tempo todo, mas precisa ser intencional o tempo todo. A diferença é enorme. Produtividade sem propósito é ruído. Intenção com clareza é poder. Quando você aprende a usar o tempo com consciência, sua energia muda. Você começa a sentir algo diferente. Uma presença, uma direção, uma sensação de estar no controle, não do mundo, mas de si mesmo. E é aí que tudo começa a mudar. Porque o tempo
quando bem usado, deixa frutos. Mas quando desperdiçado, deixa cicatrizes. Cicatrizes do que poderia ter sido. Cicatrizes de projetos que morreram antes de nascer. Cicatrizes de sonhos que ficaram para depois, e esse depois nunca chegou. O tempo não é seu inimigo. Ele é o espelho da sua disciplina. Se você o trata com respeito, ele te devolve em forma de resultados, paz e clareza. Mas se o desperdiça, ele te cobra com arrependimento e vazio. Então pare, respire, observe o seu dia com honestidade. O que você está fazendo agora te aproxima ou te afasta da vida que você diz querer? Porque as palavras mentem, mas o tempo revela. E talvez essa seja a lição mais dura de todas. Você não perde o tempo de uma vez, você o gasta aos poucos. E só percebe quando já está sem saldo. Agora que você entende o peso do tempo, vem o segundo passo: cortar o supérfluo sem piedade. Vivemos em uma era em que o muito é vendido como sinônimo de sucesso. Muita informação, muitos contatos, muitas metas, muitas distrações. Mas quanto mais você acumula, menos enxerga. E quanto mais barulho há ao redor, mais difícil é ouvir a própria voz. O mundo moderno é um grande palco onde todos gritam por atenção. Mas o estoico não grita, ele observa. Enquanto os outros correm atrás de visibilidade, ele busca clareza. Porque ele entende que o excesso é um inimigo disfarçado. O excesso rouba energia, foco, paz e tempo. E o tempo, como você já aprendeu, é vida. Você quer ser forte? Então aprenda a dizer não. Não ao que te distrai, não ao que te enfraquece, não ao que te tira do caminho. O corte é doloroso, mas é o que liberta. O essencial só aparece quando o supérfluo vai embora. É como afiar uma espada. Cada golpe tira o excesso e revela o fio verdadeiro. Pense nisso. As árvores mais resistentes crescem em terrenos difíceis, onde o solo é escasso e o vento é constante. A escassez as fortalece, assim como os limites fortalecem o homem que sabe escolher o que merece sua atenção. Cortar o que não é essencial é um ato de respeito por si mesmo. E respeito é algo raro em um mundo onde todos querem agradar todo mundo. Mas quem tenta agradar a todos se perde. Você precisa ter a coragem de decepcionar alguns para não trair a si mesmo. E isso exige algo que poucos têm: vontade de agir mesmo sem vontade. Sim, porque a disciplina não nasce da motivação, nasce da clareza. A motivação é instável, passageira. Mas a clareza te mantém em pé mesmo nos dias em que a mente quer desistir. Você não precisa estar inspirado para agir. Você precisa entender que agir é o que te inspira. O movimento cria o ânimo, não o contrário. É o soldado que treina todos os dias, não porque quer, mas porque deve. Porque ele sabe que no campo de batalha, quem espera o momento ideal morre antes do primeiro golpe. O estoico não se guia por emoções, ele se guia por princípios. E um dos princípios mais poderosos é este: faça o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. A vontade é um luxo, a ação é uma necessidade. E quando você aprende a agir independente do humor, você se torna invencível. Porque o mundo pode tirar tudo de você, menos a sua capacidade de agir. Epicteto dizia: quando algo estiver ao seu alcance, faça-o. Simples, direto, brutal. A diferença entre o homem comum e o homem estoico é que um espera sentir vontade e o outro simplesmente executa. A maioria adia a própria transformação porque quer que a mudança seja confortável. Mas a verdade é que o desconforto é o preço da evolução. Nada que vale a pena será fácil. E quanto mais você evita o desconforto, mais fraco você se torna. Quer mudar sua vida? Então comece pelo que mais te assusta, o que está sendo adiado.
O que você finge que ainda não é o momento, a conversa que você evita, o hábito que você alimenta, o projeto que você posterga, tudo isso está drenando o seu poder de ação. Lembre-se, o tempo é um juiz implacável. Ele recompensa quem age e pune quem hesita. Você pode continuar esperando o dia certo, ou pode decidir que o dia certo é hoje. E quando você começar a agir, algo muda dentro de você. A mente começa a entender que você é confiável. Você deixa de ser escravo da motivação e passa a ser guiado pela razão. E essa é uma das maiores liberdades que existem: fazer o necessário, não o conveniente. Aos poucos, o que antes era difícil vira natural. A rotina se transforma em ritmo, o esforço vira prazer e o peso vira poder. Mas há um último ponto que diferencia a águia dos demais. Ela não vive para ser vista, ela vive para crescer. Vivemos em um tempo em que todo mundo quer provar algo. Querem mostrar, aparecer, ser notados. Mas a verdadeira força está no silêncio. Enquanto os outros gritam, o estoico age. Enquanto os outros postam, o estoico constrói. Enquanto os outros buscam aplausos, o estoico busca a evolução. Você não precisa que o mundo veja, precisa que o mundo sinta. E o mundo sente a força de quem vive com propósito. George Washington Carver, um homem que nasceu escravo e se tornou um dos maiores cientistas de sua época, disse uma frase que resume o espírito estoico: não quis ser importante, quis ser útil. E é isso. Você não está aqui para ser notado. Está aqui para ser necessário, para construir algo que faça sentido, mesmo que ninguém veja. O verdadeiro poder não precisa de plateia. Ele se manifesta no silêncio da disciplina, no foco diário, no corte do supérfluo, no respeito pelo tempo e no domínio da própria mente. A mentalidade de águia não é sobre ser melhor que os outros. É sobre ser melhor do que você foi ontem. É sobre voar alto o suficiente para enxergar a vida com clareza, mas manter os pés firmes o bastante para não perder a humildade. Você quer mudar a sua vida? Então pare de olhar para fora. Olhe para dentro. O inimigo não está no mundo. Ele está na sua mente. E é ali que a batalha precisa ser vencida todos os dias. O tempo não volta, mas o que você faz com ele a partir de agora pode mudar tudo. Frase do dia: o meu tempo é valioso. Escreva essa frase nos comentários se você entendeu que a vida não espera. E se essa mensagem te despertou, deixe o seu like. Inscreva-se no canal O Viking Estoico e compartilhe este vídeo com alguém que precisa abrir os olhos para o tempo que está perdendo. Porque no fim, a vida é simples. Ou você desperta agora, ou adormece para sempre.